Boa noite a todos. Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoca. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Airoca, 3 de setembro de 2014, nós estaremos passando a lista de presença e em seguida nós vamos estar fazendo a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoca, realizada no dia 20 de agosto de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, Uída da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2014, reunidos os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, Uída da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo a ordem dos trabalhos, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após livre aprovada, vai por todos assinada. Dando sequência, discussão do projeto de lei 14 de 2014, que autoriza o Poder Executivo conceder contribuições financeiras às entidades que menciona e autoriza a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2014. Após discussões, passou-se para a votação do referido projeto. O vereador senhor José Mauro Amaral se absteve do voto, justificando ser parte interessada no projeto, haja vista ser o mesmo presidente do Lar Santo Antônio. O projeto, então, foi aprovado pelos demais vereadores. O senhor presidente, em seguida, fez a leitura do ofício 213 de 2013, no qual consta a denúncia feita por ele ao Ministério Público sobre o plantão do prestador de serviço de transporte escolar da Escola Municipal Serra do Papagaio, Zona Rural, bairro Mato Pinto. Esse plantão deveria ocorrer das 7h30 às 15h30 horas, mas não estava sendo cumprido. Então, o senhor presidente apresentou um requerimento para que as pessoas envolvidas sejam convocadas para prestar esclarecimento sobre o assunto. O requerimento foi aprovado por 7 votos a favor e 1 voto contra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se labrasse a presente ata, a qual, após livre e aprovada, será assinada por todos. Os senhores querem aprovar? Sim. A ata foi aprovada por unanimidade.
Bom, nós estamos passando para a pauta e nós vamos estar analisando, discutindo o projeto 15 de 2014. É um projeto que altera e dá nova redação ao artigo 4º da Lei Municipal, artigo 5º, inciso 1º da Lei Municipal 2333 de 2013, que é a questão de suplementações orçamentárias. E aí esse projeto passou pelas comissões. Eu gostaria assim de ouvir as comissões, os presidentes, os relatores aí. Os senhores têm oportunidade de se manifestar. Senhor presidente, pela ordem, nossa comissão da Ordem Econômica e Social, na condição de relator, eu fui favorável ao projeto pela condição que a gente vê a dificuldade. Eu já fui contador municipal, eu sei a dificuldade que o prefeito passa e tanto o serviço de contabilidade também, com relação, por exemplo, à falta de recursos, por exemplo, para a abertura de crédito suplementar. Porque a gente sabe que foi mal planejado o orçamento. Porque está pedindo aqui para saúde e educação. Então, na saúde e educação, por exemplo, já tem pré-fixado 15%, 25%. Então, não fizeram a devido cálculo nessa área, por exemplo. A gente vê que houve, por parte de quem foi o responsável pela elaboração do orçamento, essa falha. Mas a gente vê, por exemplo, que o prefeito ele passa muita dificuldade. E por outro lado, se a gente não aprova, por exemplo, então cada despesa que fosse ser executada terá que vir um projeto para a Câmara, o que dificulta tanto a administração quanto a Câmara Municipal. Outras comissões aí que quiserem se manifestar? Boa noite a todos, vereadores. Eu, presidente, eu queria falar para o senhor que eu passou na comissão nossa. Eu já vou dar a minha opinião. O projeto é legal, mas eu sou contra o projeto, igual o nosso vereador falou aí. A minha justificativa é essa: é mal planejado, entendeu? E sendo que a prefeitura paga uma firma que é planejar, então se a firma é paga para isso, tinha que ser bem planejado, entendeu? E hoje me vi em outros lugares aqui que estão apenas copiando das gestões passadas, entendeu? Só estão mudando a data, conforme o presidente já teve em mão, o senhor vai falar depois. Então eu acho que se nós ficar dando esses 10%, nós não vamos saber da onde que ele vai experimentar agora, do que ele gastou, da onde ele vai tirar. Então eu tenho essa dúvida, e mal planejado, entendeu? Então eu acho que se ele paga uma firma, então o projeto tem que ser bem planejado. Então para mim, eu sou contra. Tá, mas só para lembrar os senhores aí que o vereador já manifestou o voto dele. Nós estamos ainda na fase de análise do projeto. Então, os demais vereadores aí. Boa noite a todos. Eu, como relator da comissão, o projeto é legal, mas eu também acho que mal planejado, fez para planejar e não está sendo feito um serviço de acordo. Eu sou contra o projeto dele. Os demais vereadores aí, que quiserem se manifestar. Boa noite, presidente. Boa noite mesmo, boa noite, colegas, boa noite, pessoas presentes. Eu sou presidente da Ordem Econômica e discutimos, eu sou favorável e também concordo com o colega do mau planejamento. Mas eu acho que tem culpa do prefeito, tem que ser cobrado lá no executivo, se é planejar. E o site não vota, eu fico mendigando ela. O vereador tem que votar no parlamento.
Então, meu voto é favorável, mas espero que agora, principalmente no ano que vem, vocês planejem melhor, para ficar essa vindo aqui, uns concordam, outros não concordam, mas meu voto é favorável. Mais algum vereador ainda na fase de discussão? Eu queria só devo votar caso haja um empate aqui na questão, cumprindo o rito aqui, a parte regimental. Bom, ano passado, 2013, ano passado, se os senhores se lembram, nós aprovamos aqui o prefeito, porque em 2012, 2010, 2011, 2012, foi aprovado aqui a capacidade do executivo suplementar 20% do orçamento. Então, para aqueles que nos acompanham aí, só para os senhores entenderem, hoje o orçamento da prefeitura hoje ela está na casa de 15 milhões ano. Nunca não está inferior a 15 milhões ano. Quando a gente autoriza o executivo a suplementar X%, como é o caso que nós autorizamos 20%, 20% de 15 milhões dá 3 milhões de reais, ou seja, 3 milhões de reais que o prefeito ele pode relocar o dinheiro de um lado para o outro, caso haja necessidade. Então faz o planejamento lá, queria construir, sei lá, uma escola, mas achou melhor não construir a escola, porque gastou demais, digamos assim, com combustível. Aí o orçamento que tinha para combustível está acabando. Então, elimina aquele projeto da construção da escola e remaneja aquele dinheiro para o combustível. Então, se você autoriza, por exemplo, no nosso caso, nós estamos autorizando 20%, é 3 milhões de reais que ele pode remanejar, sem contar o dinheiro que ele tem do orçamento. Então, todas as contas que vieram, desde a época de Soares Lopes dos Santos, depois Zé Nelson, do São Paulo, veio uma recomendação do Tribunal de Contas para a Câmara não dar uma margem alta de suplementação. Por quê? Porque se você tem uma margem alta de suplementação, é sinal que aquele orçamento, aqueles projetos, aquelas metas que de repente poderiam ser executadas, não vão ser executadas. Então o que acontece? Chega todo ano a lei orçamentária aqui, uma pilha de papel, com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, um projeto bonito, o nosso orçamento é muito bonito, mas o que acontece? Boa parte desses projetos não são executados. Por quê? Porque aquele objeto ali não foi executado porque o prefeito pegou o dinheiro daquele lado ali e remanejou para o outro lado. De forma legal, nada de forma ilegal. Então é um orçamento fictício. Esse é o grande problema. Isso vinha acontecendo. O último caso que aconteceu foi em 2010, o prefeito Zé Nelson, que na época ele teve uma dificuldade, foi um debate aqui. Eu estou até com o pedido de suplementação dele, mas no ano seguinte já não foi mais preciso, ou seja, a prefeitura vinha lidando com essa margem de 20%. O doutor Rodrigo está aqui, nós temos orientação da VEMAG, nós temos exemplo das prefeituras da região. A quantidade de suplementação que a Câmara aqui autoriza, independente de prefeito, sempre foi alta. Ou seja, para não vir aquela coisa, o vereador está travando o prefeito, a Câmara não deixa o prefeito trabalhar. Tá. Quando foi em 2012, o orçamento foi feito pedindo uma margem de 20%. Para 2013. Aí chegou o ano passado, novamente o atual prefeito, entendeu que aquela margem de 20% era pouca e que ele não tinha feito o orçamento. Vocês lembram disso? Está gravado. Nós falamos aqui, nós citamos, falamos, olha, como não foi a atual administração que planejou o orçamento, como ele está no primeiro ano, então vamos abrir mão. E foi aprovado 40% do orçamento, o dobro do que estava previsto na lei. Tudo isso para deixar bem claro que não tem ninguém aqui querendo travar o prefeito. Tá. Agora chegou esse ano, repete o rito. A gente aprovou 20%,
20%, e agora, novamente, chegou agora, e ele está pedindo, está esgotando os 20%, e está pedindo mais 10%. Então, o grande X da questão, e o que o vereador Zé Mauro chama a questão, é o que não está tendo planejamento. Mas, peraí, além do contador que é contratado da prefeitura, lá de Caxambu, que foi recontratado também pela atual administração, além do corpo técnico que a prefeitura tem, agora ainda se gasta com uma empresa para cuidar do orçamento, que é a Planejar. Ano passado, não deram sequer cuidado de mudar a data do orçamento. Veio, copiou, colou até no ano seguinte. A gente teve que devolver 2 vezes. E por quê? Porque o contador, que é contratado de Caxambu, com a funcionária da prefeitura, não estão mais autorizados a mexer com o orçamento. E essa empresa que é responsável por isso. Então nós chegamos a essa situação, aí a prefeitura entrou em contato e pediram que essa situação, então eu pedi para os senhores analisarem esse projeto o mais rápido possível, para que a gente pudesse pôr em votação, para novamente a gente não ter que ficar ouvindo aí conversa fiada aí que a gente está travando a prefeitura. Mas eu fico assim olhando e reforçando a palavra do Zé Mauro. Olha, eu vou ler para vocês aqui as palavras do falecido José Nelson, quando ele mandou também um pedido de suplementação. Foi em 2010. Considerando ainda que o percentual autorizado na lei orçamentária anual para suplementações de dotações orçamentárias através do decreto executivo já se encontra em vias de atingir o limite, estamos encaminhando o anexo ao projeto de lei. Justifica-se a alteração na lei orçamentária, uma vez que a autorização em percentual para abertura de créditos suplementares através de decreto executivo encontra-se na iminência de tornar-se insuficiente para atender a demanda estimada das despesas do município. Igualzinho a justificativa que veio agora. Se você pegar aí, é as mesmas palavras. Venho informar, isso é em 2010, tá? É as mesmas palavras de 2014. Venho informar esta Casa Legislativa que serão suplementadas diversas dotações do orçamento vigente até o final do exercício, até dezembro, até 31 de dezembro deste ano, relativa à realização de despesas inadiáveis e necessárias ao bom atendimento à sociedade. Entre elas poderemos citar genericamente. Eu estou lendo a justificativa de 2010, que é a mesma de 2014. Só estou lendo para vocês verem que exatamente. Dotação de empenho para pagamento de folha e pagamento pessoal. Ora, peraí. É a mesma justificativa. Se eu sei que eu gasto tanto com folha de pagamento o ano inteiro, e isso já é planejado, olha, eu tenho que deixar para reserva para folha de pagamento. E toda vez que vem pedir suplementação, fala a mesma coisa. Olha, se não der suplementação, vai faltar na folha de pagamento urgente. Folha de pagamento, 300 funcionários, 100 funcionários, 10 funcionários, 1000 funcionários. 80% do valor dessa folha de pagamento a gente tem noção. Tem noção. Você não sabia que você vai gastar o ano inteiro com os efetivos? Então o que acontece? Por quê? Porque se suplementa demais. Tira demais. Empenho para pagamento de despesa, com atendimento na área de saúde, folha de pagamento para pessoal da saúde, combustível para veículo, produtos de higiene, de limpeza, despesa com remoção de pacientes para fora do domicílio. Isso eu estou lendo, é a de 2010, viu? Mas é a mesma que tem aí para vocês de 2014. Só mudou a data. Materiais necessários ao atendimento de pacientes, medicamento, energia e por aí fora. Olha, é óbvio que quando manda uma justificativa dessa, é claro que quem que vai querer impedir que o funcionário fique sem receber? Que paciente não vai ter atendimento da saúde? Olha, só que o grande problema é que suponhamos que surgisse um projeto aí, olha, vamos construir 100 casas populares.
Não estava previsto no orçamento. Vamos ter que comprar um terreno para construir 100 casas populares. Então nós vamos pegar dinheiro daqui para comprar um terreno na casa popular. Aí tudo bem, você entende que é algo inovador, que é algo que fez uma mudança. Mas quando você fica falando folha de pagamento, área de saúde, olha, não é uma coisa que tem que ser prevista. É uma coisa que pelo menos 70% disso tem que ser previsto. Então é uma situação, e sem contar a advertência todo ano do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vem e questiona a Câmara por que a Câmara está autorizando a suplementar tanto, sinal que não teve planejamento. Então é o segundo ano consecutivo. Volto a repetir, ano passado relevamos aqui, falamos, é o primeiro ano, vamos suplementar, é o segundo ano, vamos esperar ano que vem para ver qual que vai ser a desculpa do ano que vem. Então, é só para os senhores entenderem, o mérito fica a cargo dos senhores, quem é favorável. Então, nós autorizamos 20%, e agora a Prefeitura está pedindo mais 10% até o final do ano. Então, o projeto de 20%, ele vai para 30%, vai alterar a redação ali do artigo 5º, inciso 1º, da lei orçamentária. Então, eu tinha que fazer essas considerações, mas aptos para votar, todos estão aptos para votar. Posso colocar o projeto de votação? Sim. Então, eu vou colocar o projeto de votação, e como já houve aqui manifestação contrária, eu vou anotar aqui os votos. Vamos começar então com o vereador Francisco, que já se manifestou. O vereador é a favor que conceda os 10%? Eu sou contra o projeto. Eu sou contra. Um minutinho só. Francisco, contra. Vereador José Mauro. A favor. Vereador Lázaro. A favor. Vereador João Batista. A favor. Vereador Mauro dos Santos. Eu sou contra, Excelência, e gostaria de fazer a justificativa. Fique à vontade. Também por qual motivo que eu sou contra. Eu quero deixar bem claro aos ouvintes que estamos assistindo pela internet que eu sou contra o projeto de lei, apesar dele ser legal, mas eu sou contra essa suplementação porque o nosso município, segundo um dos relatores do Tribunal de Contas, o nosso município tem suplementado demais. Então eu estou preocupado que, conforme Vossa Excelência mesmo disse, ele pediu 30, a 40, nós temos 20, agora está pedindo mais 10, chega no final do ano, que vai dobrar a folha de pagamento, que tem 13º e mais o salário dos funcionários, aí ele vai pedir mais uma suplementação de 10. Da onde nós vamos tirar? Então eu sou contra por esse motivo. Então, o vereador Mauro, contra. Vereador Rafael. A favor do projeto. Vereador Antônio de Pado. Eu sou contra o projeto. Vereador William. Sou a favor do projeto. Então, foram contra o projeto vereador Francisco, vereador Mauro dos Santos e vereador Antônio de Padrão. Contra. 3 votos contra. A favor do projeto, o vereador José Mauro, o vereador Lázaro, o vereador João Batista, o vereador Rafael e o vereador William. Então, o projeto ele foi aprovado por 5 votos a 3. Esse projeto foi aprovado, então, por 5 votos a favor e 3 contra. E eu quero que registre em ata a justificativa minha e eu votei contra. Sim, senhor. Então, todos os... Pedi aí à secretaria, na hora das gravações aí, para colocar as justificativas aí dos vereadores. Né? Eu também gostaria que constasse em ata, viu, Excelência? Então, Presidente, são 2 turnos os projetos. são 2 turnos? 2 turnos. Então vai ter que ser na outra reunião? Porque o projeto de orçamento pede 2 turnos. Então, para fazer a alteração do orçamento, precisou 2 turnos. Então foi votado no primeiro turno. Então, conforme a orientação
formatação jurídica ali, votação em primeiro turno. Tem que ter um interstício de 10 dias? Tem que ter interstício de 10 dias. Interstício de 10 dias? Não, interstício de 10 dias é a lei orgânica. Não, só precisamos saber, né? Porque 10 dias é a lei orgânica. se esgotar lá, se esgotar as votações, vai ter que ser convocado uma extraordinária para isso. Aí tem que saber se esses 10 dias. Não, só para lei orgânica. Bom, então, conforme a orientação jurídica, por se tratar que nós estamos fazendo uma emenda na lei orçamentária, foi votada em primeiro turno. Então, vai ficar então a lei para ser votada em segundo turno. Bom, dando continuidade, nós vamos estar passando agora para o requerimento que nós aprovamos em plenário aqui semana passada, convocando algumas pessoas ligadas à administração pública de forma direta e de forma indireta, referente a um plantão escolar na escola Serra do Papagaio. E na semana passada, e na semana retrasada, eu li para vocês aqui a denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público referente ao assunto. Então nós vamos ler novamente. Hoje está aqui presente o senhor Antônio de Assis de Andrade, que atendeu a convocação, e o senhor João Mendes de Siqueira. Então nós vamos estar primeiro explicando o assunto e depois nós vamos ouvir esses dois cidadãos, e na próxima reunião nós vamos estar ouvindo a diretora da escola e o secretário municipal. Tá? Eu passei para os senhores a denúncia que foi feita ao Ministério Público para estar averiguando a questão do plantão escolar realizado por serviço de terceiros ano passado na escola Serra do Papagaio. Então eu vou ler novamente o ofício, até para conhecimento de todos. Excelentíssimo senhor promotor, venho primeiro deste denunciar um fato ocorrido envolvendo a Secretaria Municipal de Educação e um prestador de serviço que tem contrato com a mesma, e relatarei aqui o acontecido. Em meados de outubro do corrente ano, tomei conhecimento que na Escola Municipal Serra do Papagaio, zona rural, bairro Matutu, que fica a cerca de 20 km de distância da cidade, e onde deveria ocorrer um plantão das 7h30 às 17h30, por parte do prestador de serviço de transporte escolar, o referido plantão não estava sendo cumprido. Um fato que foi confirmado pelo vereador Lázaro Hélio da Silva, que mora próximo à referida escola, e me relatou que também tinha recebido tal reclamação, sendo que deparou com o acontecido, presenciando a ausência do motorista responsável pelo veículo que deveria prestar plantão. Também relatou que já tinha sido solicitado pela coordenação da escola para ajudar a transportar alunos em um dia que tiveram problemas com o abastecimento de água na escola, que teve como consequência o cancelamento das atividades escolares. E o motorista, que supostamente deveria dar plantão, não se encontrava no local. Fato que obrigou o vereador a ajudar a transportar os alunos naquele dia em seu próprio veículo. Diante de tal fato, enviei ofício para o secretário municipal de Educação, o senhor Marco Antônio dos Santos, solicitando informações referentes ao funcionamento da escola e do transporte dos alunos, tais como diretor responsável, horário de funcionamento, serviço de transporte escolar, que é terceirizado, também incluía plantão e qual horário desse plantão, bem como cópia do contrato.
Ressalto que até a presente data, a data que foi enviado o ofício lá para o Ministério Público, não obtive nenhuma resposta do secretário. Paralelamente, solicitei ao prefeito municipal, através de ofício, as cópias do processo licitatório da empresa ganhadora da prestação de serviço, o qual prontamente providenciou o requerido. Além do processo, juntamente com o contrato, confirmei que o senhor Joana Mendes de Siqueira é o responsável pela empresa, e o mesmo era o próprio motorista do veículo. Assim, a obrigação do plantão era do próprio responsável, tendo em vista que no contrato mesmo receberia cerca de 10 quilômetros diários a mais pelo serviço. Continuando a apuração dos fatos, no dia 6/12 de 2013, fui à sede da escola, acompanhado pelo vereador Francisco Lázaro Correia, e lá também observamos que o motorista não se encontrava no local. E ao sermos recebidos pela coordenadora, a senhora Márcia Eunália Freire Bezerra, a mesma confirmou tal problema, sendo que ela vinha enfrentando isso o ano todo, e que já tinha conversado com o motorista, bem como com o secretário municipal. Mas, infelizmente, nenhuma providência tinha sido tomada. Entretanto, a própria coordenadora tomou uma medida paliativa junto ao motorista, que foi o pedido para ele deixar a chave do veículo com ela, pois, caso ocorressem novos problemas, pelo menos o acesso ao carro ficaria facilitado. E nos mostrou a chave que estava em seu poder. Na oportunidade, extremei minha indignação, pois o dinheiro público estava sendo recebido indevidamente. E o pior, o risco que as crianças, professores e funcionários estavam ocorrendo no caso de uma emergência, como, por exemplo, uma possível fratura em horário de recreio ou exercício na aula de educação física, queimaduras ou qualquer outra lesão de funcionários da cozinha. Enfim, coisas do cotidiano que todos nós estamos sujeitos no ambiente de trabalho e escolar. Sendo que a coordenadora concordou e disse que, infelizmente, tal situação tinha se tornado insuportável e que também queria uma solução. Concluo aqui esse relato, cumprindo meu dever de vereador e de cidadão. Peço que se apure as irregularidades e que danos do erário e as negligências aqui relatadas dos responsáveis sejam devidamente punidos. Essa foi, então, eu já vi para vocês pela terceira vez. Então, na quinzena passada, nós tomamos conhecimento que houve uma mudança de declaração da senhora Márcia, e até para o secretário também, dizendo que foi um fato isolado, que só ocorreu. O problema é que o plantão só ocorreu uma vez. Bom, de cara ficou uma situação conflitante, porque não foi uma foi quando a gente ficou sabendo que faltou a água na escola e que o motorista não estava no local que deveria estar. Segunda foi o dia que nós fomos lá, e que também ele não estava. Então não foi um fato isolado, foram dois fatos isolados. Bom, a partir dessa contradição e dessa uma palavra dita, outra palavra não dita, nós tomamos a liberdade aqui de convocar as pessoas envolvidas para a gente prestar esclarecimento. Nós entramos em contato com as pessoas envolvidas, 2 vão ser ouvidas hoje e 2 na próxima reunião, e quantas outras pessoas precisarem ser ouvidas. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar bem claro, publicamente para todos que estão nos acompanhando, é que a Câmara nunca questionou o serviço prestado. Nunca a Câmara e vereador nenhum questionou, através de documento, através de gravações e através de diálogo com qualquer um responsável por essa situação, a Câmara, nem a minha pessoa, nem nenhum vereador questionou a capacidade técnica do motorista, o serviço prestado, que é o transporte de alunos e professores, nunca foi questionado. Nunca foi questionado a pontualidade. Nunca foi questionado nenhum tipo de problema concernente à prestação do serviço. Quero que isso fique bem gravado
publicamente, nem por minha pessoa e nem por esta casa. O que a Câmara se deparou foi com o problema do plantão que deveria ser feito de forma integral, conforme o contrato. O contrato é bem claro e diz que o motorista teria que ficar lá dando o serviço integral. E a Câmara Municipal, através da minha pessoa e através dos vereadores envolvidos aqui, só questionou o plantão. Eu tomei conhecimento dos autos e durante as falas dos envolvidos a gente vai estar falando. Nós vamos ouvir, por que nós estamos querendo ouvir o senhor Antônio de Assis de Andrade? Ele é funcionário efetivo da prefeitura, ano passado estava lotado na Secretaria de Educação, e quando nós fomos lá na escola do Matutu, eu, o vereador Francisco, e era para estar lá o vereador Hélio, mas no dia ele teve um imprevisto de trabalho e não pôde estar lá. A dona Márcia, ela foi enfática, muito enfática, e ela citou várias vezes o nome do senhor Antônio de Assis Andrade. Ela dizia: olha, eu já comentei com o Totônio, porque todo mundo conhece ele como Totônio, esse problema, o senhor Jones, eu gosto dele, é meu amigo, é uma pessoa que a comunidade conhece, ninguém tem nada contra ele, mas ele não fica aqui como deveria ficar. Então eu reclamei para o Totônio, já reclamei para o Marcinho e coisa e tal. Então hoje, Marquinho, desculpa. Eu comecei com o Marquinho, que é o Marco Antônio dos Santos, secretário municipal. Então o que acontece? Eu vou estar ouvindo o senhor Antônio de Assis Andrade, porque a senhora Márcia, ela citou o nome dele. Então eu gostaria, por gentileza, e o microfone, por favor. Liga aí. Boa noite, pastor Marcos, representante da Câmara Municipal, demais vereadores aqui presentes e ao público em geral. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite. É um grande prazer que eu poder prestar esclarecimentos. Estou disponível para quem quiser perguntar. Eu gostaria que o pastor pudesse perguntar quais vereadores desejam fazer perguntas pertinentes, para que não sejam. Acho que não tem perguntas repetitivas às vezes. Tá ok. Tem como cadastrar? Tem. Algum dos vereadores vai querer fazer pergunta para ele? O senhor vereador. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: no dia que nós fomos lá, eu e o vereador Francisco, a senhora Márcia, ela disse que tinha comentado com o senhor que o motorista, o senhor João Mendes, não estava dando plantão. O que eu gostaria de saber é o seguinte: a senhora Márcia comentou isso com o senhor? A senhora Márcia comentou que ele fala do plantão, mas nem citou as falhas. E depois, ela comentando comigo, eu passei nos dias que o Marquinhos está dando falhas. Aí, depois disso, eu não resolvi mais. Não, é só isso que eu queria perguntar do senhor, porque ela falou isso, que ela tinha comentado. Inclusive, ela falou só, inclusive eu já relatei o problema para o Totônio e para o Marquinhos. Então eu estou dizendo isso, eu fiz questão de chamar o senhor só para isso, porque quando ela vir aqui, ela vai, tem para mim que ela vai confirmar que tinha passado para o senhor, e o senhor passou para quem de direito era responsável, que era o secretário. Então, só isso que eu queria saber do senhor. A pergunta que eu queria saber do senhor é isso: se ela tinha comentado com o senhor o problema. É a minha pergunta. Algum outro vereador? Então, só essa pergunta, viu, senhor? Mais nada? Não, mais nada. Só tinha que perguntar isso, porque ela só falou isso. Ela só falou que tinha comentado com o senhor. Estou descansado? O senhor está dispensado. Então, boa noite a todos. Bom, o segundo ser chamado aqui é o senhor João Mendes. Por favor, senhor João Mendes. Só lembrando, o senhor João Mendes, ele presta serviço para a prefeitura, processo licitatório, 2013, e também já foi vereador dessa casa aqui, também tem o nosso respeito pelo serviço que o senhor prestou aqui.
Vou seguir o mesmo rito. Se algum vereador vai querer fazer alguma pergunta, não. Então, boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, estou aqui presente. Atendendo o pedido dessa nobre casa, com os senhores vereadores e o presidente, a Câmara e diretora, estou aqui ao dispor do senhor para prestar o senhor estão procurando a saber. Bom, a primeira coisa que eu queria, eu já esclareci isso, Jonas, eu gostaria, aproveitando que o senhor está aqui, deixar isso também publicamente esclarecido, é que nem eu e nem essa casa nunca questionamos o seu serviço profissional. Eu gostaria de deixar isso bem claro. O seu serviço efetivo diário de transportar os alunos, professores, nunca foi questionado. Eu gostaria até de deixar isso registrado para o senhor ter ciência, porque estranhamente eu vi aqui várias pessoas que o senhor procurou relatando o seu serviço aqui. Inclusive eu também vou procurá-las, porque pessoas que eu conheço, até saber por que elas estão aqui, porque em nenhum momento eu e a Câmara questionei isso. Eu nunca questionei o seu serviço técnico. Só um esclarecimento. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é baseada nas declarações da dona Márcia, porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento que o plantão ele não estava sendo cumprido na íntegra, nós fomos lá perguntar para a dona Márcia, e a dona Márcia, ela falou para nós que ela tem um bom vínculo com o senhor, respeita a sua pessoa, respeita o seu trabalho, só que ela já estava cansada de reclamar para o senhor que o senhor não ficava lá. Aí ela falou, teve um problema da água, nós tivemos que pedir para ele nos ajudar no dia, porque não conseguimos falar com ele. Inclusive aí na hora que nós estávamos lá, falou, inclusive sobre ele não está aqui, a chave está aqui, mas ele não está aqui. A partir da fala dela foi que nós mandamos um ofício de secretaria municipal, e a secretaria só nos respondeu depois que ela tomou ciência que o caso tinha sido uma reclamação do Ministério Público, porque nós cumprimos a lei, e a lei diz que todo responsável por qualquer ente público, ele tem um prazo para responder o ofício. O ofício passou de 20 dias, não foi respondido. Bom, baseado nas palavras da dona Márcia. Então, senhor Jonas, o que eu queria perguntar, porque o contrato do senhor aqui com a prefeitura, no processo licitatório, ele é bem claro quando ele fala que o ganhador lá da licitação, ele tem que prestar o serviço integralmente. Então, a primeira pergunta: o senhor prestou o serviço integralmente? O senhor ficava disponível lá no seu veículo o dia todo? Essa é a primeira pergunta. O contrato não conta, o edital não fala que tem que ficar dentro do recinto. Eu ficava a 1 quilômetro de distância com uma moto e com um rádio, que está aqui comigo o rádio. Então, toda vez que foi... Agora, a dona Márcia estava confundindo plantão com viagens extras, porque plantão é emergência. Se acontecesse um fato aí de machucar uma criança ou ficar doente, aí é plantão. Agora ela estava confundindo plantão com viagem extra, trazer ela na secretaria, levar ela em reuniões, e aí não é plantão, aí é viagem extra. Então, não é plantão fazer viagem extra, e não me interessa fazer viagem extra da prefeitura. Eu presto serviço do que está no edital. Ok. Eu estou aqui com o contrato do senhor, que foi o senhor ganhador do pleito. A Câmara também em nenhum momento questionou nem o processo licitatório. Nem. Para que a gente. Eu estou explicando isso, senhor Jonas, e para os demais presentes, aqueles que nos acompanham, para depois não vir falar que a gente está questionando o serviço do senhor. Que esse serviço nunca foi questionado. Olha, eu estou aqui com o contrato
diz assim: o vencedor dessa linha ganhará a título de remuneração 10 quilômetros diários para prestar serviço de plantão, ficando à disposição da Escola Municipal Nossa Agora. Ficando o plantão remunerado de 10 quilômetros, trajeto Airoca, bairro da Pedra do Papagaio, Matutu, bairro Pedra do Papagaio, Matutu, bairro Pedra do Papagaio, Airoca. Aqui tem todas as quilometragens, mas só o fato que plantão remunerado de 10 quilômetros receberá o vencedor licitante dessa linha, ficando mesmo obrigado a prestar plantão em tempo integral. Aqui é o contrato. No horário de funcionamento dos 2 turnos da Escola Municipal Serra do Papagaio, ou seja, das 7h30 às 17h30, devido à inviabilidade da prefeitura colocar um veículo próprio para realizar o serviço. Eu estou perguntando isso, senhor, porque é o que está no contrário. E é o que eu fiz. Eu fiquei lá, o carro ficava na escola com a chave, e como é difícil o serviço do Matutu, quando eu fui concorrer à linha, eu pedi ao senhor Elinho que me desse uma cobertura, porque ele é representante do bairro Pedra do Matutu, ele tem o carro, ele é motorista habilitado para isso, e ele é mecânico. Então eu pedi se ele me dava apoio, porque é a estrada mais ruim do município, mais difícil de trabalhar. E é injusto também a prefeitura pagar o mesmo preço que a gente que corre na estrada mais ruim do município, com o que corre asfalto. Não, a gente não está questionando o preço, não, isso aí foi no processo licitatório. O único detalhe que eu quero que o senhor entenda, que quem ocasionou esse problema aí foi a dona Márcia. É isso que eu quero que o senhor entenda. Por quê? Porque o contrato dizia que o senhor tinha que ficar em tempo integral. Nós chegamos lá, o senhor não está lá. Ela vira para nós e falou assim: olha, aqui a chave dele aqui, eu já não sei mais o que eu faço. Eu já tinha que reclamar. Você está entendendo a situação? Eu não inventei uma história. Eu não criei uma situação. É isso que eu quero deixar bem claro. Por isso que eu vou perguntar para os demais moradores de lá, que eu não entendi por que o nome deles foram colocados aqui, porque nós nunca questionamos o trabalho do senhor. Nunca questionamos. O seu trabalho nunca foi questionado. Nunca foi questionado. Nem na denúncia. A única coisa que ficou comprovada aos nossos olhos, que chegando lá, o senhor não estava lá. E, ao contrário do que o senhor está falando aí, a dona Márcia não falou que o Elinho era responsável. O Elinho ficou de me dar cobertura. E por isso ela chamou ele. Então, mas ela não falou isso. Antes de chamar eu, ela chamou. Ela não falou isso. Se ela me chama, eu tinha prestado. Então o senhor não ficava lá no local, aí o senhor faz uns serviços de pedreiro ali na comunidade há muitos anos, né? E quando precisava do senhor, ele chamava o senhor com esse radinho. Com esse radinho. Então eles chamavam o senhor. E no dia que deu o problema da água. Inclusive, terça-feira da semana passada, a professora Laís me chamou 1h15 com esse rádio e eu atendi e levei as crianças. Então é isso que a gente tem que ficar bem claro aqui. Porque no contrato da prefeitura diz que o senhor tinha que ficar lá a tempo integral. O senhor aqui está afirmando que o senhor pediu o Elinho fazer essa cobertura. Então eu vou aqui perguntar para o vereador Elinho, que também foi uma das pessoas que conversou conosco, que todo mundo sabia que o senhor não ficava lá. Só que, desculpe a minha franqueza, eu não sabia que o senhor tinha feito um acordo de ficar à disposição do senhor. E ele, vereador, está aqui conosco. Então eu volto a repetir. Eu estou falando aquilo que eu estou sentindo, eu estou falando aquilo que eu sei. Eu não estou aqui para aumentar nem para diminuir nada, né? Nem para aumentar nem para diminuir nada. Bom, vereador Elinho, agora então o seu nome, se o senhor quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos. Na verdade eu tenho minha forma e sempre, na verdade, até tenho disponível para todas as pessoas que até para fazer a escola acontecer lá, porque a gente sabe que lá é difícil. E, inclusive eu disse
para ele que poderia usar meu carro, olha que. E se eu pudesse, eu até poderia, eu faria um plantão na escola, mas eu também já sou empregado, eu também não posso ficar lá, sempre fiz na hora de almoço, às vezes, transporte para ele, a gente combinava antes, né? E é isso, não só ele, qualquer outra pessoa que hoje está lá, pode contar com a minha conta, se precisar, pegar meu carro, pode usar. Ele já teve dias que ele me usou, eu nem falei assim, é tanto, é verdade, né? Mas então não havia um acordo de assim, firmado entre vocês dois, disso não. Ou seja, o senhor está disposto à disposição da comunidade, porque isso é uma coisa natural da sua pessoa, não só o senhor Jonas, mas qualquer outra pessoa que precisar do senhor, né? Porque é isso que a gente precisa entender. Porque o contrato dizia uma coisa e a dona Márcia, ela não citou isso, ela citou que ela te procurou. No dia foi ela que te procurou. Tipo assim, no dia que deu problema na água, estou dando sempre no dia que deu problema na água, não foi uma surpresa, não seria uma surpresa para ela o senhor Jonas não estar lá, baseado no acordo. Mas para nós ela falou que não, que pelo fato de não ter conseguido conversar com ele, olha para você ver o que ela falou, que pelo fato de não ter conseguido comunicar com o senhor, é que aí ela teve que recorrer ao Elinho, que além de ser da comunidade, vereador. Então ela passou para nós que o senhor foi procurado a tipo de socorro pelo tipo de pessoa que o senhor é, solidário, amigo da comunidade, não que os senhores tinham um acordo. Que no início eu poderia usar meu carro, eu nem sempre, às vezes eu poderia estar lá por causa da questão do plantão, está pegando o plantão, tanto quanto eu, né, se me chamar e me achar, eu vou à disposição. Porque é isso que eu queria que o senhor entendesse, até depois, porque a Márcia, a grande questão foi a questão do que a Márcia declarou. E outra coisa, queria parabenizar ele pelo trabalho prestado lá, e agora tem muito bem, né? E outra coisa, eu já fiz transporte lá, o senhor tem como, não tem hora para quebrar. Não tem. Eu mesmo, quando fiz transporte lá, já teve. Meu carro quebrou, eu fui em carro de Minas, de Soledade, buscar um carro emprestado para fazer o transporte ali, que era para cumprir meu dever da prefeitura, que eu tinha um contrato. Não, então é só isso que a gente queria saber, porque é o seguinte, na fala da dona Márcia, ela disse que pelo fato de ter o senhor não ficar lá, acabado a água, o Elinho foi um socorro assim pela amizade dela com a escola, não que vocês tinham um vínculo. E também para nós ele não falou que até o dia de hoje que ele tinha um vínculo, um acordo com vocês. Só estou te passando isso porque a gente tem que ser bem claro nas nossas palavras para a gente não poder ver isso. Um minutinho só, vereador, eu vou dar preferência para os demais, aí o senhor vai ficar por último. O senhor foi contra o requerimento, então a partir do momento que o senhor foi contra, o senhor não tinha interesse dessa reunião. Pode deixar o senhor. Não, eu vou deixar o senhor por último, baseado nisso, o senhor vai fazer. Muito obrigado. Então, essa é essa questão. Então eu queria colocar isso para o senhor, essa questão, que a Márcia afirmou que o senhor não ficava lá. Não, presente lá o dia todo eu não ficava, mas com acesso ao rádio, e todas as vezes que me chamaram, e dessa vez ela chamou o Elinho, porque eu falei que o Elinho me dava cobertura, se fosse difícil achar o Elinho estava pronto. Porque se o Elinho não tivesse notificado de me ajudar, eu não pegaria por preço nenhum. Então, mas aí que eu quero que o senhor entenda a situação, até para ver a questão da Câmara. Não foi isso que ela falou. Olha só o que essa senhora ela causou. Você vai lá, você faz uma pergunta, ela falou que o senhor não ficava lá, que o senhor citou o nome de outras pessoas, que se a coisa esticar, eu vejo aqui, que o senhor prestava serviço lá e que a pessoa não gostava nem que ligasse para chamar o senhor. Lembrando, e ela falou lá, senhor Jonas, deixa bem claro que eu fui lá no Bangu através da denúncia do vereador Lázaro Hélio, que fez o presidente da Câmara dele. Se eu não tivesse recebido essa denúncia, eu não tinha ido com ele lá, você entendeu? Eu fui através da denúncia que o vereador Lázaro Hélio fez para nós na Câmara, você entendeu?
Aí que eu fui a denúncia do vereador dele. E a dona Márcia falou para mim, como presidente da Câmara, como você falou do radinho, que um dia ela ligou nesse rádio para você lá, que o seu patrão achou ruim. Até achamos estranho o seu patrão, e ela citou o nome do Guilherme como seu patrão. Eu não sei se o senhor tem vínculo empregatívo com ele. Eu sei, até onde eu sei, que o senhor presta serviço, né? Mas ela falou isso, que ele não gostava que incomodasse o senhor. Então, olha só a situação que foi gerada por uma declaração dela. Por isso que a gente está ouvindo o senhor, depois nós vamos ouvir ela vai ter que se explicar por isso. Ela falou uma coisa e na verdade é outra coisa. Senhor presidente, eu acho que o senhor estava lá na escola e ela falando essas coisas, que tinha que ter feito? Chamado eu. Mas nós fizemos para ela, chama ele para nós. Eu ia esclarecer todas as coisas. E ela não fez isso. Ela falou assim: ó, eu já cansei de falar com o senhor Totônio, com o senhor Marquinhos, e não adianta, a chave fica aqui, porque eu não sei mais o que eu faço. Se Deus livre acontecer alguma coisa, eu vou chamar alguém, eu vou corrigir. Foi isso que ela falou. Ela foi muito incisiva, gente. Ela é diretora da escola. Ela falou, ela foi incisiva. Eu falei, mas onde que ele fica? Ele fica trabalhando, vem para dentro da comunidade. Foi o que ela falou. Agora eu queria a palavra, porque o vereador falou para o senhor Jonas aqui agora, que ele tinha um contrato com o senhor Jonas. E como que ele veio e fez a denúncia aí, que o senhor Jonas não dá em plantão? Então tem um contraverso com vocês aí. É só para o senhor. Você está entendendo? Tudo que nós estamos falando para o senhor aqui, não tem mentira da nossa parte, a Márcia falou para nós, e eu fui lá através da denúncia do vereador Hélio. Como ele fez a denúncia, nós ganhamos fiscalizado. Agora, eu acho que se ele tivesse um bom contato, você não tinha feito a denúncia. Bom, as duas perguntas que eu tive que fazer para o senhor era isso. Eu deixar isso bem claro, depois eu vou passar para o senhor falar para o senhor. Deixar bem claro para todo mundo que nos acompanha, o que eu tive a perguntar para o senhor é isso. É o teor do contrato e a justificativa do senhor não ficar lá columando o contrato. E falar para o senhor o que ela falou. O que ela falou, que eu vou falar na cara dela, né? No dia que ela vier aqui, não quis vir aqui conversar, só falou que vem aqui, se convocar, que isso, que aquilo. Bom, ela que está esticando esse negócio, então vai ser esticado. A minha pergunta era isso, o que eu tinha que fazer. E deixar bem claro para o senhor, para todos que estão aqui ouvindo, eu nunca, em nenhum momento, eu questionei a sua capacidade técnica. Porque não era mérito da questão. Eu nunca questionei o seu horário. A única coisa que foi questionada era o plantão. Por isso que eu estou dizendo ao senhor que tem pessoas aqui que estão citadas aqui que eu vou procurar elas. Que elas declararam que o seu serviço que é satisfatório, tudo isso. E isso não é mérito do assunto. E eu vou lá também, até para saber o que foi falado lá. Porque são pessoas que eu conheço. Eu achei estranho porque elas estão aqui dizendo, sendo que eu e nem a Câmara nunca questionamos o seu serviço. Nós nunca questionamos. O único detalhe foi a declaração da Márcia concernente ao plantão. É só sobre o plantão que eu quero e ser incisivo, para não ficar no dito pelo dito. Então eu estou até avisando o senhor ficar sabendo que eu fui na casa dessas pessoas, eu vou, porque dá a entender que eu estou te perseguindo, querendo prejudicar a sua pessoa, querendo prejudicar a sua honra, querendo prejudicar a sua moral, de um serviço seu. E o serviço seu eu nunca questionei. Nunca questionei o seu serviço. Eu quero publicamente aqui dizer isso para o senhor. Em nenhum momento. Inclusive eu fiz questão de ler aqui a denúncia baseada nas palavras dela. É o que eu tinha que falar para o senhor. Vou voltar para o Elinho, porque das perguntas eu não tenho mais perguntas a fazer para o senhor. Voltando em questão da denúncia. E falando sobre o plantão lá, é claro que não é o caso. Ele sendo, eu não posso ficar lá dando plantão na escola. Mas com certeza, isso eu não poderia fazer. E a outra coisa é questão de denúncia. Por quê? Foi me perguntado se. Mas eu não vim aqui fazer. É ou não é? A partir do momento que foi perguntado sobre a situação, o senhor confirmou. Perguntou a situação da escola, eu não. Aí o que aconteceu?
tem plantão? Não. Eu falei, não sei. O que acontece? Se tem o plantão no contrato, não, eu falei, isso eu não sei, mas que ele não estava mais, eu sabia que não estava, mas eu falei que ele não estava. Inclusive eu falei para ele, não foi? E falei para ele. E pela pergunta, eu falei, afirmei que não estava. Lá no plantão. Não, então tá bom. É por isso que o plantão. Agora o que acontece? O conselheiro tutelar, ele não fica dando plantão lá dentro do. Não, eu entendi essa plantão. Inclusive, a Tainá está junto comigo, o telefone dela toca, eu reconheço ela. Mas aqui no caso, a questão é uma questão do importante. Eu prestei o serviço, não prestei a escola de jeito nenhum. O plantão foi feito por ele, porque a Márcia chamou ele primeiro, e paguei ele o preço que ele falou. Então, não tem prejuízo. Tá. Então, eu não quero entrar no mérito aí de A, de B, de um outro serviço. Eu estou baseado no contrato que deixa período integral e nas palavras da dona Márcia, que ela falou que o senhor não ficava lá conforme combinado. E o Cláudio, o assunto é do plantão do senhor. O senhor não tem que puxar assunto de conselho tutelar com o nome da minha filha, não. Aqui o assunto é do senhor, da dona Márcia, que é uma mentira, é só mentira da família. Aí o senhor não veio usar o nome da minha família aqui no plenário, tá? O senhor me respeita, que nós vamos descobrir a mentira aqui da onde ele veio, tá? Agora usar o nome da minha família, o senhor me respeita, tá? Eu nunca usei o nome da sua família aqui. Eu fui lá na denúncia do vereador que fez a denúncia para nós, que confirmou que o senhor não fica no plantão, entendeu? A mentirada da filha do Mato Duro, não é daqui da Câmara, não, tá? Mas o plantão foi cumprido quando? Pois a Márcia falou que você não fica lá. Como? Então, vai tratar da Márcia dessa mentira aí. Bom, algum outro vereador quer falar alguma coisa? Não. Agora o vereador, se quiser falar, só tem a oportunidade. Muito agradecido, presidente. O senhor tem moderador forte esse assunto, muito obrigado, senhor. Então, tá bom. Então, só lembrando, senhor, o que eu tinha para perguntar para o senhor é isso. Quero agradecer a sua atenção, agradecer o senhor ter vindo aqui. E esse assunto a gente vai procurar tirar por detalhes, porque a minha honra também está em jogo, dizendo que eu te caluniei. E eu não vou deixar isso barato, não, porque eu não te caluniei. Agradeço a todos, agradeço a atenção de vocês, a preocupação pelo município, pela escola, e fica aqui boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Queria agradecer a presença de todos e informando os senhores vereadores que os demais envolvidos foram convocados para estar na próxima reunião. O senhor Mauro pode usar o plenário. O senhor Mauro, dentro da pauta da reunião, o senhor Mauro tem um esclarecimento para fazer. Primeiramente, uma boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo pelo meio de comunicação pela internet, e quero cumprimentar a mesa diretora desta casa, a pessoa do Mário de Arimateia dos Santos, vice-presidente Sr. William da Silva Ciel, secretário Francisco Laz Correia e demais vereadores. Estou aqui para fazer um pequeno esclarecimento de um dos fatos que está ocorrendo aqui em Luoca nesses dias. O ano passado, quando eu fui presidente desta casa, verificando-se as pastas que vêm do Executivo para o Legislativo, e demais vereadores, alguns vinham nesta casa e faziam seu análise dentro da pasta do município. E olhando, verificando bem a pasta, eu, como presidente da casa, e como vice, que está aqui hoje, é o presidente desta casa, e o secretário Francisco Laz Correia, nós verificamos que estava havendo, na parte de licitação do nosso município, um equívoco em contratação de uma empresa, aonde foi que eu tomei a decisão,
como presidente desta casa, eu quero até de antemão pedir desculpa aos senhores, aos colegas, que estão dizendo aí que a Câmara de Iruoca está prejudicando. Eu tomei ciência desse fato ontem, por volta de 12:45, na Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, pela gestora Sueli Andrade Arantes, e desse fato que está aí, que eu tinha que dar esse esclarecimento aos senhores, que está dizendo que a Câmara está impedindo o trabalho da Secretaria de Saúde com relação à internet e até mesmo com relação à empresa que hoje presta serviço aí à Vivo, que na realidade, eu quero esclarecer ao cidadão, à cidadã que estão nos assistindo e até mesmo aqui os presentes, que vocês vereadores, tirando a mesa diretora, vocês não têm participação nenhuma nesta denúncia. A denúncia partiu da minha pessoa, do vereador Mauro dos Santos, do vice-presidente na época, o senhor Mário de Arimateia dos Santos, e do senhor Francisco Lázaro Correia. Por quê? A prefeitura abriu uma licitação e não fez carta convite para nenhuma empresa, nenhuma, nem a TIM e nem a Vivo, e muito menos a Oi. Eu achei que, como representante legal deste município e pela a lei orgânica e o regimento interno desta casa, eu tinha por obrigação de tomar as devidas providências cabíveis. Então, eu peço desculpa aos senhores, não foi totalmente falha minha, a decisão foi minha. Eu só estou dando esse esclarecimento aos senhores, por quê? Porque eu estou ouvindo na rua, a cidade nossa é pequena, que a Câmara de Vereadores cortou o telefone da Secretaria de Saúde para fazer ligação. Pelo amor de Deus, gente, aonde nós vamos parar? Então não foi a Câmara, foi o presidente Mauro dos Santos, Francisco Lázaro Correia e Mário de Arimateia. Por quê? Como que eles contratam somente a Vivo? É só a Vivo que tem Iruoca? Então a licitação, pelo que me consta o doutor Zé Mauro, que trabalha na parte de contábeis, já trabalhou no nosso município, hoje é vereador. Se existe uma licitação, tem que haver uma carta convite. Agora, se a TIM ou a Oi não quer participar da licitação, ela faz um comunicado à empresa, no caso seria a prefeitura, e não houve isso. Não está carta convite para ninguém das outras empresas. E surgiu quem? A Oi, a Vivo, aliás, a Vivo. Aí, mediante essa denúncia que eu verifiquei, juntamente com meus colegas, que faziam parte da mesa, eu tomei iniciativa no meado do ano passado, ao Ministério Público que investigasse, porque eu não acho justo, até mesmo nesta casa, o presidente abrir uma licitação e não mandar carta convite. Dá de entender o quê? Não, eu contrato a empresa do Francisco Lázaro Correia. Não tem fiscalização. Aí depois a Câmara que é ruim. Então, mais uma vez, eu estou pedindo desculpa aos senhores, que eu não dei ciência a esse fato aos senhores. Me perdoe, foi uma falha minha, quero deixar bem claro, mas em momento algum eu fiz isso com o intuito de prejudicar a administração atual, porque eu fui eleito pelo povo para fiscalizar. Se essa casa é uma casa de lei,
aonde nós estamos aqui aprovando lei e somos pagos pela sociedade para vir aqui prestar serviço e esclarecer a população. Nós somos pagos para isso. Então, para que ser vereador? Vamos ficar em casa. Ué, salário é tão bom, vamos ficar em casa. Para que vir aqui nessa casa? Para não fiscalizar? Então, eu não acho que eu não estou no caminho errado. Estou no caminho certo. Eu estou sendo bem pago para fiscalizar o executivo, não perseguir o executivo. E além disso, quero deixar bem claro também aos ouvintes que estão dizendo também nesse intercâmbio de prosas que eu sou pau mandado, desculpa a expressão, Vossa Excelência, e até mesmo você que está nos ouvindo, do excelentíssimo senhor presidente desta casa. Quero deixar bem claro, eu tenho estudo suficiente para me discernir o que é certo e o que é errado. Pastor Mário não manda em mim, não manda, nem em mim e acredito nos demais colegas aqui desta casa. Ele apenas nos orienta, que quando a pessoa tem um alto índice de conhecimento pela vida vivida, nós somos aprendizes. Eu, pelo menos, sou aprendiz, estou aqui pela primeira vez. Doutor Zé Mauro, que é uma pessoa instruída, né, advogado, nós não estamos aqui para pregar mentira ou falar mentira. Então eu acho, me perdoe se eu estou sendo justo, eu tenho autossuficiência de conhecimento, pelo menos mostra no meu diploma, no meu certificado. Eu fiz o ensino médio, ensino fundamental, fiz magistério, não estou desprezando qualquer que seja dos meus colegas, mas engraçado, quando Vossa Excelência pertencia a um grupo antipolítico nosso na cidade, o senhor ia na rádio, o senhor era Deus. Pastor Mário fala bem, como o vereador, igual que ganhou. Hoje o pastor Mário, de uma outra posição, largou deles, por que razão também não me interessa. Eu só estou deixando claro por isso. Hoje o pastor Mário é odiado. Eu não entendo que política nós estamos vivendo, política ou politicagem. Então eu quero pedir desculpa aos senhores, mais uma vez, foi falha da minha pessoa, foi, mas eu que tomei a iniciativa. Então, se nós estamos sendo pagos para vir aqui nesta casa, é para fiscalizar. Vamos ser justos, gente, pelo salário que nós ganhamos. Porque tem, olha, o povo fala mesmo, e com razão. Eu acho que nós, hoje em dia, somos a pedra. Hoje nós somos pedra, né? Estamos sendo vidraça, talvez, para outros. E aí está falando, a Câmara de Iguó, o vereador Mário de Arimateia, manda no Mauro, manda no Chico. Uai, gente, pelo amor de Deus, estamos atrapalhando o executivo. Eu quero deixar bem claro, se tiver algum erro na minha administração passada, eu quero ser processado, ou até mesmo caçado. Me caça, por gentileza. Eu não estou aqui para brincar com o dinheiro de vocês, não. Vocês pagam nós muito bem para vir aqui uma vez por semana, ou até mesmo duas, não sei. Então, por gentileza, estou falando para você que está aqui presente, para você que está me ouvindo através da internet. A denúncia partiu do Mauro. Mauro, presidente. Pastor Mário era vice e o Francisco Lázaro era secretário. Agora, se não manda carta convite o departamento de licitação do município para as outras empresas, a gente vai averiguar, encontra irregularidade nesta parte. Não estou dizendo que eles estão errados, pelo amor de Deus, não estou citando que fulana, beltrano estão errados. A parte licitatória foi errada, foi feita de forma errada. Por quê? Se faz uma licitação, tem que ter pelo menos, no meu ver, o doutor Rodrigo está aqui, se eu estiver errado, que me corrige. Tem que ter pelo menos 3 cartas convite, para aquele que fizer menor preço,
será aquele que vai ganhar a licitação. Então, eu estou pedindo desculpa aos senhores, fazendo esclarecimento aqui ao público nesta casa, na qual eu pertenço, fui presidente, que em momento algum eu tive a intenção de prejudicar ou até mesmo prejudicar a administração até no final. Não tem. Todos os projetos que até hoje vêm nesta casa, nós somos tidos aí no município, até mesmo da cidade, que nós somos oposição. Eu nunca vi uma oposição votar a favor da situação. Pelo menos até agora eu nunca vi. Então estou vendo aqui, nessa administração, está o doutor Zé Mauro, o Elinho, meu caro amigo, o João Batista, o Rafael, todos nós sentamos e conversamos, não é isso? Não vejo ninguém prejudicar aqui a administração atual do senhor Joaquim Mateus de Sena. Então estou fazendo esclarecimento, esse desabafo. Foi uma falha minha? Foi. Peço desculpa, perdão. A não experiência me levou a esse lado. Mas também não acho justo os senhores comigo ser apedrejado pela rua. Apedrejado no sentido assim, de eu não ter tido a coragem de falar aos senhores que eu estava tomando essa providência diante ao Ministério Público em Belo Horizonte. Mas sim, ao mesmo tempo, fazendo jus do salário que eu ganho e da função que eu exerço dentro desta casa. Então, eu quero que o senhor me desculpe, senhor presidente. Antes do senhor concluir, eu queria uma parte. Pois não. Lembrando também que o senhor, por mais que o senhor esteja se justificando aí, vale ressaltar que o senhor também não tomou uma decisão da sua cabeça. É após orientações jurídicas. Nós temos uma assessoria jurídica interna, nós temos uma assessoria jurídica da AVEMAG, ou seja, após analisar o procedimento, foi o que o senhor tomou essa decisão, né? E quanto ao que fala aí, irmão, você não esquenta a cabeça do que fala, não. Não esquenta a cabeça do que fala. Não, apesar de Vossa Excelência sabe muito melhor que eu tenho consciência limpa que o que eu tenho feito aqui foi para ajudar. Não, eu também. Eu, quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, na minha casa, que a minha mãe deixou para mim, eu deito tranquilo, porque eu sei que eu não prejudiquei ninguém, nenhum cidadão. Agora, se falo, é porque muitos talvez tenham vontade de estar aqui e não estão. Então, gente, nas próximas eleições, entre candidatos a vereador, as portas, como diz os mais antigos, né? O sol nasceu para todos. Basta ter coragem de enfrentar uma eleição em que não é brincadeira. Então, eu falo para o senhor o seguinte, e outra, eu não vou esquentar muito mais. Eu só estou esclarecendo aos senhores porque eu me senti assim culpado quando eu ouvi falar na Câmara. Então a Câmara, a gente tem que generalizar. Quem que é a Câmara hoje? É a mesa diretora. Quem são os representantes? Somos todos nós. Você entendeu? Então, primeiro eu quero agradecer também ao doutor Rodrigo, que me deu suporte muito bem o ano passado como presidente desta casa, e falar, ninguém, acho mais uma vez, acho que ninguém chuta cachorro morto. Vou passar uma mensagem para você, ô vereador Mauro. Eles que falam de nós, falar de mim é muito fácil, difícil ser eu. Você não assusta, porque não é 100% não, mas 70% da turma do senhor Mateus são a equipe do senhor Ari Lopes dos Santos, que na época vinha projeto aqui, que os vereadores tinham que votar sem ler, sem saber, tinha que ser votado, você entendeu? Nem reunião de comissão tinha, era enviada com ela abaixo. Hoje, a equipe do senhor Mateus é a equipe do Ari Lopes dos Santos. Eles estão achando que é bom antigamente, é isso que estão assustados, você entendeu? Se você não assusta com ele, fala para ele ficar tranquilo, procurar fazer o certo, que não tem ninguém perseguindo ele. E que nós não estamos deixando ele fazer nada, eu não sei o que ele está fazendo, estou trabalhando, eu queria que alguém dissesse para mim o que ele está fazendo para me ajudar aí, coitado. Entendeu? Muito obrigado. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter decidido esse espaço para esse esclarecimento e até mesmo para os ouvintes e pelos internautas que nos participam, né? Pois não. Pela ordem
eu quero congratular com você pela palavra aí, pedindo desculpa, mas não precisa pedir desculpa lá não. Se você tomou a decisão, você baseou em alguma coisa que você falou que não achou dentro da licitação as 3 modalidades da convite. Então, quer dizer, a interpretação sua, você fica tranquilo. A sua consciência que manda. E sem contar, senhor vereador, se a denúncia dele fosse fundada, os órgãos responsáveis não tinham tomado providência. É uma forma de falar. Eu vou repetir de novo: de 10 projetos que eles mandam aqui, de cada coisa que eles mandam aqui, 9 é errado. Eles acham ruim, eles estão ajudando ele. Então, muito obrigado pelo ceder o espaço. Então, está aí o esclarecimento. Peço desculpa aos presentes aqui, mas eu teria que fazer esse esclarecimento devido à acusação que está sendo injusta aos senhores. Então, eu estou dizendo que eu, Paulo, presidente do passado, é que foi responsável por tudo isso que está acontecendo. Mas deixo claro, em momento algum eu entrei no Ministério Público proibindo ligação na Secretaria de Saúde. Eu entrei para poder ser justo. Por que fez a licitação somente com a Vivo? Se tem a TIM, tem a Oi. Que dê a carta convite das demais empresas? Não, então está errado, velho. Eu estou sendo pago para fiscalizar. Então, se não for para fiscalizar, vão fechar os olhos. Deixa o corretor. Muito obrigado, uma boa noite. Uma ótima final de semana para vocês. Queria agradecer a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela internet e declaro encerrada a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Herópolis. Boa noite a todos. Boa noite.